Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Notice the emphasis of the law. Veja só a ênfase da lei. It's love. É amor. Jesus told us how much to love. Jesus nos mostrou o quanto deveríamos amar. Of course, we're to love God the very most. É claro que devemos amar a Deus no maior dos degraus. And flowing from this love is love to our neighbor. E fluindo desse amor a Deus, ele flui para o nosso semelhante. He knew the natural tendency of our own hearts. Deus conhece a tendência natural dos nossos corações. And he knows that each one of us wants to put ourselves up on a pedestal. E ele sabe muito bem que cada um de nós queremos nos colocar sobre um pedestal. And knowing our human nature, Jesus told us to pull up our neighbor right next to us E on that pedestal. conhecendo a nossa natureza, Jesus ordenou que nós colocássemos o nosso semelhante, o próximo, ao nosso lado. So this is a perfect measuring stick for our love. Então essa é uma fita métrica perfeita para o nosso amor. We've got no permission to ever look down on anyone Nós não temos permissão para desprezar a ninguém and to think of anybody as unworthy of our love, e de pensar que qualquer pessoa é indigna do nosso amor, because we all love ourselves. porque todos nós amamos a nós mesmos. There's something that flows very naturally from this, and that's the golden rule. E há algo que flui naturalmente dessa lei do amor, que é chamada de regra de ouro. And that you can find in Matthew 7 verse 12. E você pode ver isso em Mateus capítulo 7, versículo 12. Diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. So the law focused on love in our hearts, Então a lei, ela foca o amor nos nossos corações, and the golden rule focuses on love in our actions. e a regra de ouro, ela foca nas nossas ações. And both are the summary of the law and the prophets. E as duas são o resumo da lei e dos profetas. So if we have the golden rule internalized in us, Se nós tivermos a lei de ouro, a regra de ouro internalizada em nós, and our minds and our hearts are tuned into what the Holy Spirit wants us to do, e a nossa mente e o nosso coração, eles estiverem sintonizados naquilo que Deus quer que nós façamos, then we will measure whatever we want to do to or for someone else então nós vamos medir tudo o que queremos fazer para uma outra pessoa by whether we would want them to do that to us. por aquilo que nós gostaríamos que as outras pessoas fizessem por nós. So when we think in this way, we will be kind and considerate to whoever we meet. Quando nós pensarmos desse jeito, nós seremos bondosamente pensantes sobre as necessidades dos outros. The third thing that God commands us is to bear each other's burdens. A terceira coisa que Deus nos ordena é que nós carreguemos os fardos dos outros. You can find this in Romans 15 verses 1 to 3. Você pode encontrar isso em Romanos capítulo 15, do versículo 1 ao 3. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Notice this is not neutral language, but we must go beyond pleasing ourselves. Note uma coisa muito importante. Isso aqui não é uma linguagem neutra. Nós devemos ir além de nós mesmos. We must aim to please our weaker brother. Nós devemos mirar e tentar agradar o nosso irmão mais fraco. And sister, of course. E é claro que as irmãs também. So this applies to so many areas of life. Olha, isso pode ser aplicado a muitas áreas da vida. It might include standing up for someone who's bullied. Isso pode significar você se colocar e proteger uma pessoa que está sofrendo bullying. Or helping out someone who's underprivileged in some way. Ou talvez ajudar alguma pessoa que de certa forma não tem tantos privilégios.
Next, he told us to serve. Após isso, a Bíblia nos ensina a servir. You remember the story about the disciples arguing who was the greatest. Vocês lembram só da história dos discípulos se perguntando quem era o maior deles? Sometimes they did it while Jesus was present, and sometimes they did it behind his back. Geralmente eles faziam isso quando Jesus estava perto deles, e outras vezes eles faziam nas costas de Jesus, quando ele estava longe. Sometimes I think we do that too. We try to think in our minds who's above who. Am I better than another person or not? Geralmente eu acredito que nós também fazemos assim, e nós ficamos tentando nos medir e saber quem é quem, ou qual é maior do que o outro na nossa mente. But Jesus knew the disciples' thoughts and their words, whether he was with them or whether he wasn't. Mas Jesus, ele conhecia os pensamentos e as palavras dos apóstolos, quer ele estivesse com os discípulos, quer não. So he corrected them and he gave them wise advice to follow his example. Então ele corrigiu esses discípulos e deu a eles um conselho sábio para seguir o exemplo dele. And how did he do it? He washed their dirty feet. E como é que Jesus fez isso? Ele lavou os pés fedidos deles. And then he concluded with the words in Luke 22, verse 26. E então ele terminou com as palavras em Lucas 22, 26. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como aquele que serve. This is just beautiful and simple humility. Isso é uma bela e simples humildade. The fifth thing that God commanded us is to be kind. A quinta coisa que Deus nos ordena é que sejamos bons. Paul is addressing the Ephesians in chapter 4. Paulo estava falando para os Efésios em capítulo 4. He's telling them to put off the old man corruption Ele estava falando para eles colocarem fora a corrupção do velho homem and to put on the new man righteousness. e de se revestirem da justiça do novo homem. Then he talks about specific sins that are to be replaced with specific virtues. E então ele fala a respeito de pecados específicos que precisam ser substituídos por virtudes específicas. So Ephesians 4 verses 31 and 32 explain this. Efésios 4, 31 e 32 explica como deve ser. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. And the sixth thing he said he commanded us to do is to love. E a sexta coisa que ele ordenou que fizéssemos é que nós amássemos. Love is like sugar in the cake. Amor é como açúcar no bolo. And I know you Brazilians love sugar, E eu sei que vocês brasileiras adoram açúcar. especially sweetened condensed milk. Especialmente leite condensado. Moça, If the sugar's not there, the cake is still food, it's still nourishment. se o açúcar não tiver no bolo, ainda é nutritivo o bolo e ainda é bolo. But it doesn't taste very good. Mas ele não tem um gosto muito bom. So every good thing we do is a good thing, but if it's not accompanied with love, it's not sweet. Cada coisa boa que nós fazemos é bom em si mesmo, mas se não for acompanhada de amor, não tem o mesmo sabor. So Colossians 2 verses 14 or 12 to 14 emphasizes love. Colossenses 2, do 12 até o 14, enfatiza o amor. Do you want to read that? Oh, ok. Do you have that? Oh, yes, I have. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. So love is what binds us all together. O amor é aquilo que nos junta e dá forma à nossa vida. So we've just spoken about 6 commands that Jesus gives us to love the least of these, our neighbor.
Então nós vimos aqui 6 mandamentos do que Jesus nos ordenou que fizéssemos para o nosso semelhante. And we look at these commands and we say, if God loves us, this isn't really a burden, is it? Bem, e olhamos para esses mandamentos e pensamos assim, se Deus nos ama, isso aqui não pode ser um fardo. So if we know God's love in our heart, then we respond with, not only we must, but we may. Então, quando nós entendemos o amor de Deus no nosso coração, nós não apenas dizemos que nós devemos, mas nós dizemos também que queremos. God's love constrains us, O amor de Deus nos constrange and the Holy Spirit compels us. e o Espírito Santo nos impele. We want to show kindness to the least of these. Nós queremos mostrar misericórdia, bondade para o menor desses pequeninos. So there's, first of all, great joy in serving others Então, em primeiro lugar, há muita alegria em servir outras pessoas and in reaching out to the lowliest. e alcançar aquele que é o menor de todos. So think back on Matthew 25 that Danilo wrote or read at the beginning. Então vamos pensar novamente em Mateus 25, que foi lido aqui anteriormente. Remember those that Jesus labeled as sheep? Lembre só daqueles que Jesus nomeou, rotulou como ovelhas. Those were the ones who gave food and water to the needy. São aqueles que dão comida e bebida para o necessitado. They took strangers into their home. Eles trazem os estranhos para a sua casa. They gave clothes to the naked. Eles dão roupas para os nus. And they visited those that were sick and in prison. E eles visitam aqueles que estão doentes e na prisão. And God gave them eternal life. E Deus dá a essas pessoas a vida eterna. Those that he labeled the goats did none of these things. Aqueles que Jesus rotulou como os bodes não fazem nenhuma dessas coisas. And they were cast into everlasting punishment. E eles são lançados na punição eterna. So, just to be clear, Jesus was not saying that the sheep had earned heaven. Apenas para ser claro aqui, Jesus ele não está dizendo que as ovelhas fizeram algo para merecer ou ganhar o céu. Yes, they would be rewarded for it, but Sim, eles serão recompensados por fazer tais coisas, mas he was saying that their behavior was a manifestation of God's grace in their heart. ele disse que esse tipo de comportamento é uma manifestação da graça de Deus que está no coração das ovelhas. Those actions proved that they were Christians, Essas ações provam que eles são cristãos, because that's what Christians do. porque é exatamente isso que cristãos fazem. And they do it wholeheartedly and naturally. E eles fazem isso de todo o coração e naturalmente. These people Jesus was talking to didn't even realize that they had done this. Essas pessoas das quais Jesus chama ovelhas, às vezes elas nem sequer sabem que estão fazendo isso, Nor did they realize that God was honoring them for doing so. mas elas podem contemplar que Deus as honra por fazer tais coisas. Notice their reaction in verse 34 when the king invites them into his kingdom. Veja só a reação deles no versículo 34, quando o rei convida elas para entrar no reino. They're bewildered. Elas estão espantadas. They say, "When did we do these things?" É como se elas respondessem assim: peraí, quando nós fizemos essas coisas, mestre? And then Jesus gives us this beautiful, humble answer. E Jesus então dá essa bela e humilde resposta. And it's a picture that paints his grace in our own hearts. E isso é um quadro que mostra a graça de Deus nos nossos corações. It's a picture of God's grace in our lives. É um quadro da graça de Deus nas nossas vidas. Verse 40 is his answer. O versículo 40 é a resposta de Jesus. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. So do you hear what Jesus is really saying? Vocês ouviram o que Jesus acabou de dizer? He is saying that the very lowliest of Christians is so much a part of himself Ele diz que os menores dos cristãos, eles são uma parte inseparável dele mesmo. that a small act of kindness done to them
is like an act of kindness done to Jesus. que o menor ato de bondade feito para um dos pequeninos é como se fosse um ato de bondade feito para o próprio Jesus. He is perfect and holy and righteous and powerful. Ele é perfeito, santo, justo e poderoso. And he places himself right next to lowly sinners. E ele se coloca justamente ao lado dos menores dos pecadores. The least are the most. Os menores são os mais elevados. And what a beautiful and astounding love this is. Que belo e que amor estonteante é esse. Have you ever wondered who these brethren are that he's talking about? Será que vocês já pararam para pensar quem são esses irmãos pequeninos que Jesus está falando? Well, the original language says the brethren are the believers. A língua original do Novo Testamento diz que esses pequeninos são os crentes. So does that mean that we are only to be kind to believers? Oh, mas será que isso significa que nós devemos ser bondosos apenas para os crentes? No, Galatians 6 verse 10 answers this question. Não, Gálatas 6, versículo 10 responde essa questão. Gálatas 6:10 diz assim: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. So when we think of all the people in each of our lives, who are the least of these? Então, quando pensamos em todas as pessoas ao redor da nossa vida, nós podemos pensar quem são esses pequeninos. Just think about folks in your own church. Pense só nas pessoas da nossa própria igreja. They would be believers, Eles são crentes, and maybe they are the handicapped or the mentally ill. ou talvez eles tenham algum tipo de aleijamento ou de uma doença mental, Or the elderly who are confined to a nursing home. ou talvez eles são pessoas mais velhas e que estão confinadas a viver sozinhas em casa. Or maybe those who are mentally or who have been brain injured and have difficulty getting along with people. Ou talvez aquelas pessoas que tiveram algum tipo de acidente cerebral e têm muita dificuldade de viver sozinhas. They might be some people that are irritating to be with. Ou talvez são aquelas pessoas que é difícil ficar com elas porque elas são irritantes. Or not very pretty to look at. Ou que não são muito belas de se olhar para elas. They might be poor and they might be those that are rejected by others. Talvez eles sejam pobres e aqueles que são rejeitados dos outros. Those are the ones that we'd go to first São estes aqueles que nós devemos ir primeiro and show kindness to. e mostrar bondade para eles. And we do the same to anybody else who comes into our pathway of life. E nós devemos fazer a mesma coisa para qualquer pessoa que passar pelo nosso caminho na vida. So it's not only a joy to serve the lowliest, it's a privilege to show compassion. Então, não é apenas uma alegria servir ao menor desses pequeninos, mas é um privilégio também. Christ is compassionate and we are to be compassionate as his people. Cristo, ele é compassivo e nós devemos ser compassivos com o povo de Deus. He paid the ultimate price. He gave his life for us. Ele pagou o preço máximo por nós, ele deu a sua própria vida por nós. And we ought to be ready to give our life for others. E nós devemos estar prontos para dar as nossas vidas pelos outros. 1 John 3 verses 16 to 18, it describes it so powerfully. 1 João capítulo 3, versículo 16 ao 18 descreve isso de uma maneira muito poderosa. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. So with the compassion of Jesus Christ living in our hearts, we can't help but be compassionate to others. Então, com a compaixão de Jesus morando, habitando em nossos corações, nós temos a ajuda para também sermos compassivos, And especially to the needy. e especialmente para aqueles em necessidade. When we see their pain, it causes us pain. Porque quando nós vemos a dor deles, isso gera dor em nós também. To the extent that we have to do something in order to relieve their pain.
de tal forma que devemos fazer alguma coisa para aliviar a dor deles, in order to relieve our own pain. de tal forma que também isso alivia a nossa própria dor. The fruit of the Spirit cannot be hid, Quanto mais o Espírito não é escondido, but it will show itself. o Espírito de Deus não pode ser escondido. Ele se manifestará através da vida de um cristão. As described in Galatians 5, verses 22 and 23. Como descrito em Gálatas 5, do versículo 22 ao 23, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Next, it's inspiring to show love to the needy. E depois disso, é inspirador manifestar amor pelos necessitados. It all comes back to love again. E tudo isso volta novamente para o amor. Love is the fuel of kindness. O amor é o combustível da bondade. So not only does God command that love, but He puts it in us. Não é apenas um mandamento que Deus nos dá para amar, mas Ele nos dá o amor para amar. Again, this is a sign that shows we are Christians. Novamente, esse tipo de coisa é um sinal que mostra que nós somos verdadeiramente cristãos. John 13, verse 35 explains this. João 13, versículo 35 explica isto. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. So it's all wrapped up together. Love to God is shown by love to our neighbor. Então tudo é juntado e conectado ao amor a Deus e ao amor demonstrado pelo nosso semelhante. By the time Paul was out there preaching, this brotherly and sisterly love was just assumed to be a part of the Christian life. Na época que o apóstolo Paulo pregava, esse amor pelos irmãos ou irmãs era requisitado, era necessário que ele existisse entre uns e os outros. And 1 Thessalonians 4, verse 9 shows that. 1 Tessalonicenses 4:9 mostra isso. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. So we've seen, first of all, how God tells us we must be kind to the least of these. Então a primeira coisa que nós vimos é que nós devemos ser bons com o menor desses pequeninos. And we responded, yes, we want to. E nós respondemos, sim, nós queremos fazer. So now let's talk about some practical ways we can show this. Então agora vamos falar de algumas maneiras práticas de como podemos mostrar bondade. We say we will. Nós dissemos, nós diremos então, nós faremos. First, prayer. Primeira coisa, oração. So we pray about everything, don't we? Bom, nós devemos orar sobre todas as coisas, não é mesmo? God prepares our minds and our hearts through prayer. Deus prepara os nossos corações e as nossas mentes através da oração. He wants us to depend on Him, and He promises He will answer prayer. Ele nos ordena depender dele e ele diz que vai responder à oração. We can love others through our prayers. Nós podemos amar os outros através das nossas orações. John 14, verse 14 reads, João 14, versículo 14 diz: Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. it's like God has given us a blank check to ask what we want according to His will, and He will give it. É como se Deus nos desse um cheque em branco e dissesse: qualquer coisa que vocês pedirem, de acordo com a minha vontade, eu vou fazer. He doesn't always answer us immediately with what we ask for, Ele geralmente não nos responde imediatamente aquilo que nós pedimos. He either answers yes or sometimes no, Às vezes ele pode responder sim, ou às vezes pode responder não, or sometimes He makes us wait, ou algumas vezes ele faz com que a gente espere, or He gives us something differently. ou então ele nos dá alguma coisa bem diferente. But it's always good. Mas é sempre bom. Next, He tells us to reach out. A outra coisa que Deus quer que nós façamos é alcançar as outras pessoas. In James, we're told not to show favoritism.
Em Tiago, nós somos ensinados a não demonstrar favoritismo. So we're not to show special favors to someone who's dressed in wealthy clothing. Eu não devo demonstrar mais bondade para pessoas que estão vestidas com roupas caras And at the same time ignore someone who's poor and poorly dressed. e, ao mesmo tempo, desprezar aqueles que são pobres e estão vestidos de maneira humilde. Sometimes I think we want to be with someone who's well accepted in order to make ourselves look better. Às vezes, nós conhecemos nosso coração e queremos estar com pessoas que são bem aceitas, de tal forma que nós também sejamos bem aceitas. And we might be embarrassed to be with someone who's a little bit on the poor or unaccepted side because that makes us look E, worse. e geralmente a gente não gosta de ficar perto daquelas pessoas que são pobres ou que são menos aceitas na nossa comunidade, porque elas podem fazer com que nós parecemos também menos aceitos. But let's be secure enough in ourselves and in God's love in us to associate with everybody. Mas vamos estar bem certos em Deus e em nós mesmos para termos comunhão com qualquer pessoa, Especially those who might be rejected by others. especialmente aqueles que geralmente são rejeitados pelos outros. I have this principle and I just really try to strongly urge other people as well that in a church setting, never let anybody be alone. Eu tenho esse princípio e geralmente eu insisto com as outras pessoas para que façam a mesma coisa que eu faço. Num ajuntamento da igreja, nunca deixem ninguém ficar sozinho. When you are at a church function and you have your plate of food and you're looking for a place to sit, Quando você está lá na igreja e vocês estão talvez tendo um jantar na igreja e você está com o seu prato e está procurando algum lugar para sentar, look around and if you see someone alone, go sit with that person. olhe ao redor e procure aquela pessoa que está sozinha e sente com ela. Nobody should be alone at church, Ninguém deve estar sozinho na igreja. or maybe at your work as well, or school. Ou talvez no seu trabalho ou na sua escola. Their aloneness should cause us discomfort. A solidão dessas pessoas deve causar em nós desconforto. So that we do something about it. E então nós fazemos alguma coisa para chegar até essa pessoa. Reaching out to others is also something that begins right at home. Alcançar outras pessoas, na verdade, é algo que começa no lar. If we're parents, we have to nurture this in ourselves and in our children. Se nós somos pais, nós devemos nutrir tal sentimento nos nossos filhos. If we're sitting at the dinner table and we're talking negative things about someone that we know, Se nós estivermos sentados na mesa do jantar e talvez as crianças estão falando alguma coisa negativa de alguém, and then we see them in the store or at church or at school, ou talvez nós vemos isso acontecer em uma loja, ou talvez na escola, ou talvez na igreja, and then we're all friendly and smiley at them. e eles são todos amorosos e eles são sorridentes para com os nossos filhos, And our children are with us and they're thinking, Mommy and Daddy just said not very nice things about those people at dinner. as nossas crianças vão perceber: uau, o papai e a mamãe estavam falando mal dessas pessoas e agora está sorrindo para eles. Isso está errado. And now they act like they're their best friends. E agora parece que eles são os melhores amigos. Our children will see our hypocrisy. As nossas crianças verão a nossa hipocrisia. And it's possible that they may turn away from us and the church when they see it. E é possível que isso faça eles se desviarem de nós e da igreja quando eles verem isso. So how we speak about others around the dinner table and in the home is very, very important. Como nós falamos das outras pessoas e na nossa mesa de jantar é muito importante. Are we honoring the least of these, our brethren, even in the home when they're not there? Nós honramos os menores desses pequeninos na nossa casa, mesmo quando esses pequeninos não estão lá? Are we thinking of them with love Nós pensamos sobre eles com amor and thinking of them as God's creatures e cuidamos deles como criaturas de Deus? and showing this love and kindness to them? E devemos demonstrar bondade para com eles. Some practical ways to reach out to the least of these might be in our community.
Algumas maneiras práticas de alcançar esses pequeninos na nossa comunidade. Veja só. Maybe helping out at a local mission, Talvez ajudando uma missão local. or giving blood, Ou talvez doando sangue. or participating in fundraisers in your community. Ou talvez participando de levantamento de ofertas na sua comunidade. Chat with people in the store, Conversar com pessoas em alguma loja. and get involved in activities in your city. E se envolver em algum tipo de atividade pela sua cidade. And let's train our children to be involved in our culture so that they can be a Christian witness. E então nós devemos treinar os nossos filhos para estarem envolvidos na nossa cultura de tal forma que eles manifestem o cristianismo para ela. And maybe even to pursue professions that can be a Christian witness. E ajudamos os nossos filhos a seguirem carreiras que vão poder dar bom testemunho do cristianismo. But we can't stop there. Kindness by itself is good, but it's not enough. Nós não podemos parar por aí. Bondade por si só é bom, mas não é bom o suficiente. The greatest kindness we can ever show is to tell others of the gospel. A maior bondade que nós podemos demonstrar é falar para o próximo sobre o evangelho. And our love and our compassion can be a message to others. E o nosso amor e a nossa compaixão pode ser uma mensagem para as outras pessoas. It's a way of showing Christ's love in us and drawing others to Christ. É uma maneira de demonstrar o amor de Deus em nós e atrair outras pessoas para Cristo. Because it's contrary to the world's message. Porque isso é absolutamente contrário à mensagem do mundo. The world says, if you're good to me, I'll be good to you. O mundo sempre diz, se você é bom para mim, então eu vou ser bom para você. But Jesus says, love your enemies. Mas Jesus disse, ame os seus inimigos. And if we do that, if we're kind to those who are not kind to E us, se nós fizermos tal coisa e formos bons para aqueles que não são bons conosco, hopefully people will notice. com muita esperança, as pessoas vão começar a notar. And they're going to say, something's different about that person. E elas vão começar a dizer assim, tem alguma coisa diferente com aquela pessoa lá. There's something extra loving about them. Há alguma coisa de amor extra naquela pessoa. And I want to be like them. E eu quero ser como ela. And then we pray that God's Holy Spirit will work in their hearts and draw them to Himself. Então nós oraremos para que Deus opere nos seus corações e atraia essas pessoas para Ele mesmo. So we pray that we have an opportunity to tell about God's ultimate sacrifice for us. Então nós também devemos orar para que Deus nos dê oportunidades de falar do sacrifício final de Cristo por nós. And that He offers that same love and sacrifice to them. E que Ele oferece o mesmo amor e o mesmo sacrifício por todos os nossos semelhantes. He says, come unto me, all you that labor and are heavy laden, Ele diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, and I will give you rest. e eu darei a vocês descanso. God also tells us to give. Deus também nos fala para dar. In the passage that we read, He said that believers gave to the hungry. Na passagem que nós lemos, aqui diz que os crentes davam para os famintos. We can make meals for fellow church members. Nós podemos fazer jantares para pessoas, os irmãos da igreja, e os convidar. Or for neighbors. Ou talvez para os nossos vizinhos. There's all kinds of things that we can do. Há muitos tipos de coisa que podemos fazer. We love to give, we've talked about this with some other folks here. We call it a homeless packet. Homeless packet. Nós gostamos de fazer algo lá na nossa igreja que é chamado de pacote para os sem casa. We just have a baggie in the car, and when a beggar comes to the door of the car, Nós sempre mantemos um pacote no nosso carro e quando algum pedinte vem nos pedir alguma coisa no carro, we've got a little bag, and in that bag is a granola bar, something for now, naquela bolsa sempre tem uma barrinha de granola, algo para ele comer na hora, a McDonald's gift card, something for a little later, um cartão de compras do McDonald's de presente, para que ele possa ir no McDonald's e comprar depois, and an evangelistic tract
hopefully something for eternity. E um panfleto evangelístico para que ele possa se alimentar para a eternidade. A friend of ours from South Africa gave us this idea, and we try to put it into practice. Um amigo nosso lá da África do Sul nos deu essa ideia e nós começamos a colocá-la em prática. Next, God tells us to give water. E no próximo passo, Deus nos ordena a dar água. Such a simple thing, but God's love flows through water. Uma coisa tão simples, mas que o amor de Deus flui através da água. Every time you think of water, you think of God's blessings. Toda vez que você pensar a respeito de água, se lembre das bênçãos de Deus. And think of one of the least of these. E pense no menor desses pequeninos. Isn't it amazing that God actually rewards us for something so simple? Não é uma bênção que Deus nos recompensa por fazer algo tão simples? Something so simple as giving a cup of cold water to one of the least of these. Algo tão simples quanto dar um copo de água fria para um desses pequeninos? It's just amazing. É maravilhoso. Next, give clothing. O próximo passo, nós devemos dar roupas. Of all these lists of things to give, God calls us to do as much as we can. Em toda essa lista de coisas que nós devemos fazer, Deus nos chama a fazer o máximo que nós pudermos, cada uma delas. But I believe we don't all have to do everything. But if some of us do some things and some of us do other things, then we can take care of many people. Eu não acredito que todas as pessoas devem fazer todas as coisas, mas se alguns de nós fizermos a comida, outros fizerem a bebida e outros fizerem as roupas, nós podemos dar conta de todo mundo. So giving clothing, maybe we can give to a mission store that supplies clothes to a needy country like Haiti or something. Por exemplo, em dar roupas, nós podemos doar essas roupas para uma loja missionária que envia essas roupas, por exemplo, para o Haiti. We have young people in our church that go to Mexico to do mission work. Nós temos algumas pessoas jovens da nossa igreja que foram para o México para fazer trabalho missionário. And they collect clothes from our church people and they bring them to them. E eles juntaram roupas das pessoas da nossa igreja e levaram para doar no México. Maybe as your children grow, you can pass their clothes on to someone else in the church that has a child a little bit smaller. Talvez, se a sua criança já cresceu, você pode pegar as roupas dela que ficaram pequenas e passar para outra criança na igreja que é um pouco menor. And remember, God loves a cheerful giver. E lembre-se, Deus adora aquele que dá alegremente. He said it's more blessed to give than to receive. Ele diz que é mais bem-aventurada coisa dar do que receber. Next, he told us to visit. Depois ele também nos diz para visitar. James 1 verse 27 adds to what we just read. Tiago, capítulo 1, versículo 27, adiciona algumas coisas àquilo que nós acabamos de ler. Yeah, James 1 verse 27 should be on the list. Perdão, irmãos, isso aqui eu falhei. Irmãs, perdão, irmãs. Vocês estão aí, irmãs? Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Maybe there's some here that feel called to minister to women in prison. Talvez tenham algumas de vocês aqui que se sintam chamadas a ministrar para mulheres que estão presas. Or you can visit some shut-ins in your church. Ou vocês podem visitar alguns abrigos nas suas igrejas. I think especially mothers of young children, if you visit an elderly person, both sides are enriched. Eu acredito que algumas mães aqui dessa igreja, se começarem a visitar senhoras idosas da igreja, as duas mulheres vão ser muito abençoadas. The elderly love to see little children. As mais velhas adoram ver os filhinhos mais novos das irmãs. And it's great for our babies and toddlers to meet elderly people. E é muito bom para os nossos pequeninos se encontrar com pessoas mais velhas. They enrich each other.
Essa comunhão é enriquecedora para ambas as partes. Next, observe. Depois, nós devemos observar. Be in tune with your surroundings. When you look at people at church or when you're out in society, look in their eyes and see what they're thinking. Quando vocês estiverem na sua igreja ou na comunidade maior da cidade, procure olhar nos olhos das pessoas e ver quais são as suas necessidades. As we move around in society, what do we see on people's faces? Quando nós andamos na nossa sociedade, o que será que nós podemos ver no rosto das pessoas? Maybe something as simple as if someone's in a grocery store and they're in a wheelchair and they're looking at something at a high shelf, offer to reach something for them. Por exemplo, imagine alguém que está numa confeitaria e ela não consegue andar porque está numa cadeira de rodas. Ela está tentando alcançar alguma coisa na prateleira mais alta. Se ofereça para pegar para ela. Or if you're at church and you see a child with tears in their eyes and looking around. Talvez se você estiver aqui na igreja e ver uma criança com lágrimas nos olhos e procurando de um lado para o outro. Maybe they're looking for their mom, maybe they lost their mom and you can help them. Talvez ele está procurando pela mãe dele e ele perdeu ela. Ajude ele. So be in tune with your surroundings. Você deve estar sintonizado com o seu derredor, com as coisas à sua volta. Proverbs 21 verse 13 Pro- explains this. Provérbios 21, versículo 13 diz o seguinte: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Next, be meek and humble. Próxima coisa, seja humilde e simples. Remember the verse from Galatians about bearing one another's burdens. Lembre-se daquele versículo de Gálatas sobre carregar os fardos uns dos outros. The verse before that, amazingly, talks about someone falling into sin. O versículo anterior àquele fala sobre pessoas caindo em pecado. So when we bear each other's burdens, it's not just the people who are very well behaved. Quando nós carregamos os fardos uns dos outros, nós não devemos fazer isso só com aquelas pessoas que se comportam bem. It's also being compassionate and humble to those who have fallen into sin. Nós precisamos ser compassivos e humildes com aquelas pessoas que caíram em pecado. Remembering that we too are liable to fall into sin. Nós precisamos nos lembrar que nós também somos passíveis de cair em pecado. Remember when the Pharisees brought the woman caught in adultery to Jesus? Vocês se lembram de quando os fariseus levaram aquela mulher que foi pega em adultério a Jesus? They wanted him to condemn her. Eles queriam que Jesus condenasse aquela mulher. And he said to them, while looking down and drawing on the ground, E ele falou para eles, enquanto ele estava olhando para o chão e rabiscando na terra, he that is without sin, let him cast the first stone. ele disse assim: aquele que tiver sem pecado pode lançar a primeira pedra. And one by one they left. E um por um eles se foram. And he looked up and he said to the woman, where are your accusers? E ele olhou para cima e perguntou para a mulher: cadê aqueles acusadores seus? And they're gone. Bem, eles se foram. And he said, didn't anybody accuse you? E ele falou: ninguém te acusou? No, Lord. Não, Senhor. And he said, neither do I. E Go ele- and sin no more. E ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. He wasn't soft on sin, but he was compassionate to sinners. Jesus, ele nunca foi superficial com o pecado, mas ao mesmo tempo ele foi misericordioso com pecadores. And when we have a humble attitude to sinners, then they feel our love. E nós temos uma atitude humilde com os pecadores quando eles podem sentir o nosso amor. And our love gives them a way back. E o nosso amor abre uma porta de retorno para eles. Next, show hospitality. Próximo, mostrar hospitalidade. Jesus says to remember to invite strangers into your house. Jesus disse: se lembre de chamar estranhos para a sua casa, forasteiros. They might even be an angel. Talvez pode ser um anjo. Now, we can be very close to our own families, and that's a good thing.
Bem, nós podemos ser muito próximos à nossa própria família e isso é muito bom. But we shouldn't be just exclusive with our families. Mas nós não devemos ser exclusivos em cuidar só da nossa família. We should invite others into our family circle of love and include them. Nós devemos chamar outras pessoas para participar do nosso círculo familiar e incluí-las lá. And it doesn't matter if your house is simple and the food is plain. Não importa se a sua casa for simples e a comida for também simples. It's your love that will be inviting and welcoming. É o seu amor que vai convidar e que vai receber bem essas pessoas. The last way that I want to talk about for showing love is to promote life. E a última maneira que eu quero falar sobre demonstrar amor é promover a vida. The battle for unborn children rages on in America and in Brazil. A batalha pelas crianças não nascidas, por aqueles que ainda estão no útero e não nasceram, é uma batalha que precisa ser lutada nos Estados Unidos e aqui no Brasil. I believe that these little ones in the womb are the littlest of the least of these. Eu acredito que esses pequeninos que estão lá no útero se formando são os menores dos menorzinhos. We're all sinners, but if there's any innocence, it would be the ones in the womb. Todos nós somos pecadores, mas se é para existir algum inocente, são aqueles pequeninos que ainda estão no útero. So these least of the least are actually the very most. Então, esses menores dos menorzinhos, eles precisam da nossa maior importância e atenção. We cannot give up on fighting for these little ones. Nós não podemos desistir de lutar pelo direito à vida desses fetos. Too many millions have died already. Muitos milhões já morreram até agora. And we have to speak up for those who have no voice. E nós precisamos erguer a nossa voz por aqueles que ainda não podem falar por si mesmos. In Brazil, as far as what I understand, you folks are far behind what we are in a good way. No Brasil, pelo que eu posso entender, vocês ainda não estão com o aborto aprovado, vocês ainda estão muito atrás do que é aquele genocídio nos Estados Unidos do aborto ter sido aprovado. America has very liberal laws for abortion. A América tem leis muito liberais para o aborto. And even though abortions are coming down, thank the Lord, E mesmo que, graças a Deus, os abortos estão caindo cada vez mais, since 1973 we've killed about 1 million babies a year. desde 1993, nós já matamos 1 milhão de bebês por ano. And I would urge you to get involved in this battle before it gets to the point that we are at in E eu America. gostaria de exortar vocês a entrar nessa batalha para não deixar o aborto ser aprovado no Brasil antes que aconteça o que aconteceu na América. Whatever you can do as a church or as individuals, stand up for these little O ones. que quer que vocês possam fazer como igreja ou como indivíduos que têm força política, façam por esses pequeninos que não têm voz. So, what we've talked about so far is we must be kind to the least of these, Então até agora nós falamos sobre aquilo que nós devemos fazer aos pequeninos and we may and we will e aquilo que nós vamos fazer e aquilo que nós certamente agiremos por eles. but finally, in conclusion, God will. Mas em último lugar e em conclusão, o que Deus fará? So not only does God equip us and give us the love, but He will reward us. Deus não apenas nos dará condições e nos equipará com o amor, mas Ele vai nos dar recompensas por exercitar o amor. It's a reward of grace. É uma recompensa de graça. And it's not just another, it is just another one of God's generous gifts to us. É como mais um dos generosos dons de Deus para nós. So first, the internal reward is the blessing of giving. Então, a primeira recompensa é a bênção interna de dar. So when we show kindness to others, we just have this
sense of being blessed in ourselves. Quando nós demonstramos bondade para as outras pessoas, certamente nós temos aquele senso de que nós fomos recompensados. It's just kind of a quiet peace in our hearts. É como se fosse aquela paz silenciosa no nosso coração. In fact, I think when we're sad and lonely or depressed, a good remedy is to just go out and show kindness to someone else. De fato, eu tenho certeza que quando nós nos sentimos humilhados, frustrados ou depressivas, a melhor coisa a fazer é demonstrar amor para o menor desses pequeninos. When we see someone else's burdens, it helps us to count our own blessings. Porque quando nós vemos os fardos de outras pessoas, aquilo nos ajuda a carregar as tantas bênçãos que nós temos. But also when we show kindness, it chases our own sadness away. E quando nós demonstramos bondade, manda embora a nossa própria tristeza. Another benefit that we might see is the joy that comes when we see someone coming to the Lord. Outro benefício que nós podemos citar aqui é a grande alegria de ver uma pessoa vindo a Cristo. By giving earthly bread and water to someone, we can be the means to bring them heavenly bread and water. Através de dar o pão e a água terrena para alguma pessoa, pela graça de Deus, nós podemos ser o meio para que essa pessoa venha comer a água, venha beber a água e comer o pão espiritual da vida. We've got opportunities every day to be salt on the earth Nós temos oportunidades todos os dias de sermos sal da terra and light on a hill e luz do mundo, and to be a healing balm in someone's wounds. e ser como um bálsamo curador sobre as feridas de alguém. And then we pray that we will see them come to the Lord with their sins and be saved. E então nós podemos orar e estar desejosos que eles venham ao Senhor e sejam salvos. And what a joy that would be. E que alegria não seria isso? So the third reward is what's promised in God's word to us. Então a terceira bênção, a terceira recompensa é o que a palavra de Deus nos prometeu. God doesn't have to reward us, but he does. Deus não precisa nos recompensar, mas Ele recompensa. Read Proverbs 11 verse 25. Veja Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. And also Proverbs 22 verse 9. E também Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Remember at the beginning we talked about how Christianity is an upside down way of looking at life compared to the world? Lembre-se do começo da nossa fala, que nós falamos que o cristianismo é uma religião de ponta cabeça e que virou o mundo de cabeça para baixo? The world puts itself forward as being the most powerful. O mundo se apresenta como se ele fosse o mais poderoso. And they view Jesus as a man, a humble man, maybe a good man. E o mundo vê Jesus como um homem humilde, talvez até mesmo um homem bom, And someone who was kind and helpful, e alguém que é bondoso e que ajuda as outras pessoas, but they don't view Jesus as very powerful. mas eles não veem Jesus como muito poderoso. But the root of Jesus' work is love. Mas a raiz de todo o trabalho de Deus é amor, de Jesus, é amor. And the world doesn't know it, but there's nothing more powerful than the love of God. E o amor, o mundo não sabe disso, mas não há nada mais poderoso do que o amor de Deus. It was love that paid the price on Calvary's cross. Porque foi o amor que pagou o preço na cruz do Calvário. And that love rules the whole heavens and the earth. E esse amor, ele reina sobre todo o céu e toda a terra. It's love that conquered our own hearts. É o amor que conquistou o nosso próprio coração. And that love is powerful. E então o amor é poderoso. Jesus is king over the whole world. Jesus é rei sobre todo o mundo. Remember, the greatest is the one that serves. Lembre-se, o maior é aquele que serve. It's more blessed to give than to receive. É muito mais bem-aventurada a coisa dar do que receber. And inasmuch as you have done it unto the least of these, my brethren, you have done it unto me. E qualquer coisa que vocês fizerem para o menor desses pequeninos, disse Jesus, vocês fizeram para mim. Thank you. Muito obrigado.